estamos começando mais um Atitude Empreendedora. Eu sou a Ariane Abdala e hoje estou aqui com a Júlia Fregonese. Oi, Ju. Oi, Ari, tudo bom? Tudo ótimo. E temos aqui o nosso convidado, o astrólogo Oscar Quiroga. Oi, Quiroga. Oi. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. Bom, Oscar Quiroga é astrólogo autodidata, pisciano, afinal, Oscar é um dos poucos entrevistados sobre os quais é importante a gente comentar o signo. É colunista do jornal Estado de São Paulo há quase 35 anos. Também é membro da Academia de Letras do Distrito Federal, da qual ocupa a cadeira de Letras Astrológicas. Argentino, deixou seu país 2 vezes devido à ditadura militar, interrompendo seus estudos na medicina. Em 78 veio ao Brasil, onde se formou em Psicologia pela PUC em São Paulo. Por enquanto é fidedigno. Agora é com você. Quer começar, Ju? Posso começar, sim. Eu gostaria de perguntar a você, como um astrólogo, qual é a importância da astrologia na sua vida, além de ser um trabalho? Como é que você aplica a astrologia na sua vida prática, na sua rotina? Como é que você consolida a sua vida astrológica, holística, com a vida material? Se conciliam facilmente porque não tem separação entre uma coisa e a outra. A astrologia, na verdade, é um incidente. Pelo menos na época em que eu cresci e fui adolescente, era impensável que alguém respondesse a essa pergunta clássica que fazem a gente lá pelos 17, 18 anos e que a gente é obrigado a definir a vida inteira nessa idade tão temprana, que é o que você vai ser quando crescer, né? O que você vai ser quando crescer, primeiro, aos 17 anos, é impensável definir a vida inteira. Segundo, nenhuma pessoa em seu são juízo, pelo menos na minha época, diria, quero ser astrólogo, né? Astrologia sempre foi, sempre não, mas depois da Revolução Positivista. O positivismo é uma corrente teórica, sociológica e política. Surgiu como desenvolvimento sociológico do iluminismo e defende que a humanidade progride constantemente. A astrologia ficou maldita, né, como parte das crenças que era necessário superar com o saber enciclopédico e a ciência e o pragmatismo. A astrologia foi sendo deixada de lado. Então, quando você me pergunta como que faz para conciliar, eu te pergunto, como é que não concilia isso, se conciliado está desde a sua origem? E essa é a minha pesquisa desde sempre, porque eu vejo que só os humanos não conseguem conciliar naturalmente. De resto, todos os reinos objetivos e subjetivos se coordenam em paz e dramaticamente, porque a natureza cósmica não é para brincar com fogo, né? São potências cosmogônicas. Mas aqui nós conseguimos ficar de fora disso. Por quê? Isso é pela própria natureza humana, porque nós tudo tem de ser decidido. E nós não importa que a ordem seja subjacente, que as coisas do céu e da terra estejam sempre em sincronia, numa coreografia bela e majestosa, não importa, para nós pode ser o contrário. E quase sempre é por própria decisão, que é o contrário, porque, como na caverna de Platão, olhamos para o outro lado, em vez de olhar para o lado onde as coisas estão sinteticamente funcionando. Qual é o papel da astrologia na nossa vida? Assim? Qual deveria ser, pelo menos, o papel da astrologia na nossa vida? Continua sendo o mesmo. A astrologia, se você tem um calendário, você está fazendo uso da astrologia. É basicamente isso. Bastante distorcida, porque os anos foram se convertendo não em anos estelares, mas em anos fiscais, anos civis, né? O calendário é o totem da tribo da civilização.
Uhum. E a astrologia é subjacente a isto. Tudo que eu estou te contando é para você ver que a gente esteja atento, consciente ou não, de toda maneira, a astrologia, que é a voz dos corpos estelares, ela permeia a civilização. Ela toma conta de absolutamente tudo, começando por algo tão banal que parece o calendário, e indo a níveis mais sofisticados, mais abstratos, onde você pode intencionalmente fazer uso desses movimentos ou simplesmente você é carregado por eles, como a insônia que dá a todo mundo na véspera da lua cheia. Uma vez por mês, a humanidade não dorme bem. E você consegue perceber, para você realmente, esse calendário astrológico, né, não fiscal, e norteia a sua vida? Você resiste menos do que as outras pessoas que você conhece por ter esse conhecimento todo? Bem, resistir eu já não resisto faz tempo. E que se passa, sei lá, acontece que se encara outros parâmetros, outros princípios que norteiam você, que eu acho que ajuda muito, porque a gente perde menos tempo, resiste menos, dá menos murro em ponta de faca. Porque, veja, o universo funciona por necessidade, né? Tudo funciona porque há uma necessidade de funcionar assim. Este é o funcionamento do universo, que é um colossal sistema de distribuição de vida e de manifestação nessa paleta de diversidade majestosa. Este é o universo, funciona assim, é uma vida só, né, se manifestando em diferentes realidades, de diferentes proporções, e sua dinâmica é pautada pela necessidade. Agora, nossas existências, nós não pautamos pela necessidade. Se pautássemos, seríamos sábios, né? Mas nós, normalmente, uma pessoa comum não é sábia, é apenas uma pessoa comum. E qual é a diferença? A diferença é que, como pessoas comuns, nós funcionamos motivados por desejo e não por necessidade. Então, o desejo são nossos caprichos, seja propício ou não, esteja dentro dos conformes ou não. Se a gente deseja, a gente que é criativo vai mover céu e terra e vai passar pela experiência, mas não que seja necessário. Né? É um usufruto de nosso poder individual, esse, né? Então vamos inventando universos à parte, que vão ficando em desencanto com o funcionamento maior. E a gente entende isso, né? E há até movimentos para a gente pensar maior, né? Pensar na ecologia, pensar no meio ambiente, pensar na convivência social, né? Isso já é parte de o quanto nós evoluímos, mas falta muito ainda, sabe? Falta muito porque somos escravos de nossos desejos, resistimos muito a sincronizar a nossa existência com um conjunto maior de experiências e nos devotar a elas. Pensando em quem potencialmente está nos ouvindo, eu estou pensando como que a gente traz isso para a prática, porque assim, eu acompanho o seu trabalho há muitos anos, eu leio o seu horóscopo diariamente, eu gosto muito das coisas que você escreve, então eu consigo fazer um link com a vida prática, essa coisa da lua cheia que você falou, às vezes você conta que está a lua vazia, que é um dia para você trabalhar menos, ou ter um ritmo mais tranquilo. Lua vazia é o evento em que a lua não faz um aspecto planetário. Ou seja, não transita por nenhum dos 12 signos, o que, segundo a astrologia, aumenta as chances de ocorrer imprevistos ou atrasos. Por isso, recomenda-se trabalhar com menos intensidade durante esse período.
O que você daria de conselho prático, assim, se alguém está ouvindo você falar e pensar, poxa, eu quero aprender a viver assim, segundo essa lei cósmica, qual é a atitude que a gente pode ter no dia a dia para nos integrarmos mais a esse sistema, ou começar esse caminho? Em nossa rotina e em toda rotina saudável, tem de ter filosofia todos os dias. Tem de ter o antiprático todos os dias. Porque nesse furor de que tudo tenha de ter aplicação prática é que a gente está ferrado mesmo. Porque humanos que somos, temos de equilibrar a nossa experiência entre o objetivo e o subjetivo, nem tanto para lá, nem tanto para cá, né? E isso se faz colocando a vigília para funcionar subjetivamente e por própria intenção fazer isso. Então, meditando, filosofando, pensando abstratamente, se dedicando a fazer leituras que exijam ler de novo várias vezes para treinar a mente a construir conceitos geométricos cada vez mais amplos e se inserir neles. Porque senão, quando você me faz a pergunta do que de prático tem isso leva a um equívoco de que a gente tem que pegar toda essa abstração e fazê-la caber numa coisa que vai ser como escovar o dente, entende? E resulta que não. O que nós precisamos é construir uma ponte, porque negligenciamos durante muito tempo já, na Revolução Positivista já leva 170 anos, né? 170 anos em que o pensamento da civilização se foca no objetivo, no concreto, porque pensa como máquina, né? Foi tomada por esta visão de que as máquinas resolvem tudo, então a nossa arquitetura mental, ela funciona como uma máquina. Mas estamos já na segunda onda da revolução, que é abstrata, né? As coisas funcionam sem ocupar lugar, funcionam ciberneticamente, e isto se assemelha mais a onde podemos levar a nossa mente. Então, é necessário inserir a relação com o abstrato na rotina, seja através de oração, mas não aquela oração de que estou na merda, então vou negociar com Deus o que eu vou pedir isso e vou entregar aquilo, entende? Isso não é orar. Orar é você reservar uma parte do teu dia para entrar em contato com esta vida maior em que nos movimentamos, somos, experimentamos ser, né? Essa relação e a construção dessa relação, ela resolve todo o resto da nossa existência. Resolve a nossa saúde, resolve a nossa dieta, resolve nossos relacionamentos, porque se não fazemos por desejo pequeno, tentamos resolver primeiro a vida concreta, e se a gente não resolve a vida concreta, depois, quando tenha tempo, vai se ocupar da vida espiritual, que chamamos assim, né? Mas não tem vida espiritual, só tem a vida. Não tem vida material e vida espiritual, só tem uma vida. E a mesma, e tem de equilibrar as duas. É isto que tem de fazer. E se equilibra indo do maior ao menor e não do menor ao maior. Você não resolve nunca a tua vida pequena, material, para só depois entrar no mundo espiritual. Não, primeiro você tem de resolver a tua relação com o maior. E por tabela, por efeito colateral, né, trickling down, você resolve a vida do dia a dia. De uma forma muito louca, diga-se de passagem, porque aí a tua vida cotidiana já não é mais como uma vida cotidiana normal, né? Você já funciona em torno de princípios maiores
organiza a tua vida de acordo. Queria saber um pouco da sua carreira agora, Quiroga, porque você Minha já fez carreira, coisas... eu estou na carreira ainda, né? Porque vou fazer 64 anos, logo mais. Eu norteado, por isso te dizia que nortear-se por princípios eternos já muda a realidade completamente. Então, eu nunca trabalhei, nunca construí a minha carreira pensando em me aposentar. Isso nunca foi meu princípio, entende? Mas é o princípio de todas as pessoas, esse, não é verdade? O que você pensava? Sim, é verdade. Agora, o que você pensou? Você foi precursor do horóscopo de... Você inventou o horóscopo de jornal, não foi isso? Praticamente sim. Em 1986, Quiroga começou a escrever o horóscopo diário do jornal O Estado de São Paulo, ajudando outra astróloga que assinava a coluna. Ele começou a pesquisar e acabou dando outra cara para aquele horóscopo, sobre o qual é responsável até hoje. Inventei. Não, se eu tenho alguma qualidade, não é ter inventado o horóscopo de jornal, mas tê-lo modernizado. Tá. Né? E o tornado mais compreensível, mais legível e que seja mais referente a esses movimentos interiores subjetivos que nós temos o tempo inteiro. Também porque comecei a falar de seres humanos no início da década de 90. Vou te contar, as pessoas não gostavam que eu falasse dos seres humanos, porque o texto, eu começava os meus preâmbulos já no início da década de 90, dizendo: no céu, Marte está em quadratura com Vênus, a lua é cheia em Gêmeos. Enquanto isso, aqui na Terra, os seres humanos e patati, papapi, papapá, eu começava a minha crônica cósmica. Tá? E esse falar da humanidade em terceira pessoa era um fato inédito, não era um conceito, né, de falar de um conjunto do reino humano. 30 anos depois, isto é moeda corrente, a gente entende que o ser humano é um reino da natureza, nós pensamos assim amplamente, mas naquela época não se pensava assim. E eu recebia cartas, porque na época era cartas, não tinha e-mail nem nada parecido. As cartas que chegavam à redação eram insultantes. Quem que eu me achava que falasse dos seres humanos, assim como se fosse de outro planeta, entende? Como se eu não tivesse, ser humano, direito de falar de mim mesmo e dos outros como seres humanos sobre assuntos que dizem respeito a todos os seres humanos em primeiro lugar, e que individualmente a gente vai vivendo isso pensando que é apenas do indivíduo, mas não é apenas do indivíduo, é do ser humano que nós somos. Né? Então eu fico muito feliz de ter visto isto através da astrologia 30 anos antes de algo que agora é moeda corrente. Para agradecer a astrologia, porque a capacidade de ver o futuro e de conversar com o futuro, apesar de biblicamente ser um sacrilégio, porque diz que só Deus pode olhar o futuro, né? Mas nós, os astrólogos, somos profanos e enxergamos o futuro o tempo inteiro, né? E é possível, está tudo aí, tem de saber interpretar, só isso. Para encerrar, Quiroga, eu queria juntar algumas coisas que você falou e ver o que é possível falar do futuro. Você falou em algum momento que a gente está passando por uma mudança agora eu esqueci, geográfica, e que isso afetava também a sociedade, né, a civilização. Você também falou que a humanidade está melhorando, pelo menos eu entendi assim, embora a gente às vezes tenha a impressão contrária. Mas você resiste a aceitar que a humanidade esteja melhorando. Sim, mas eu quero acreditar, eu quero aceitar. A fé, veja, a fé tem duas formas de fé. Uma fé é a vontade de acreditar, que é onde você se coloca agora.
Já vou te avisando que isso não serve para nada, é perda de tempo, essa fé. Fazer força para acreditar não está com nada, você já acredita em outra coisa, entende? Então não faz força para acreditar em outra. Agora, tem outro tipo de fé, que é quando arde o coração, quando você fica diante de uma imagem ou diante de uma constatação que você faz, que faz todo sentido. Aí arde, porque mesmo você não tendo compreendido completamente o que foi dito e a constatação, te pegou e plantou algo em você. Sabe como é aquela sensação que você acorda de um sonho maravilhoso em que você percebe que se resolveu um grande mistério, você está feliz e na hora em que você vai dizer para você mesmo o que foi que você viu, você esquece disso. Sim. Mas, então, independentemente da minha fé particular, o que você vê, assim, o que esse momento que a gente está vivendo, aí juntando também com a pandemia, né, que acho que é uma experiência nova para todos nós. Para onde a gente está caminhando? O que dá para a gente ler com as lentes da astrologia? Para onde vai a humanidade? Olha, a pandemia não é um fato novo para a humanidade. É um fato novo para nós modernos, mas porque somos muito jovens e esquecidos. Mas a pandemia ela já tinha tido vários ensaios no século passado e neste século já. Essa pandemia não é uma questão de vírus, é um fato político importante, né? Que joga na cara dos seres humanos e das civilizações que os sistemas políticos e administrativos que foram criados, eles não servem. Eles existem, teoricamente, para serviço público, mas são tão engessados que não servem ao público. Então, a pandemia colocou isso em relevo. Não é um problema sanitário, o da pandemia. É um problema político, é um problema de incompetência, de alocação de recursos e administração de recursos públicos. Não é um problema do terceiro mundo dessa vez, é uma incompetência planetária, porque faz tempo que as administrações públicas, no primeiro mundo, inclusive, não servem mais ao público, né? Servem aos próprios interesses e aos lobbies. Então, não tem nada novo nessa pandemia. Não nos enganemos, isto aqui não é nenhum fato cósmico importantíssimo que estejamos vivendo. Isso aqui é apenas o sinal de nossa incompetência e a oportunidade de, encarando essa incompetência, a gente revirar a mesa e iniciar uma administração pública diferente. Então, é um momento histórico muito importante, né? Porque um movimento onde o poder está mudando de mãos, da indústria do óleo para não se sabe o que, do petróleo, né? O futuro da humanidade é mais saudável, mais são, com tecnologias muito mais bem elaboradas, né? Então, é isso que está em jogo. A pandemia não tem nenhum significado a não ser o espelho de nossa incompetência pública. É isso. E, citando Oscar Quiroga, durma com um barulho desses. Durma-se com um barulho desse, exatamente. E vai ser humano assim lá nos confins da galáxia. Quiroga, muito obrigada pela sua participação. Foi ótimo tê-lo aqui conosco. Um beijo a você, também a Júlia e a quem se atrever a ouvir este programa. Muito obrigada, Quiroga. Foi muito bom te receber. Ju, que papo cabeça filosófico maravilhoso com Oscar Quiroga, você não achou?
Com certeza, muita cabeça, mas muito divertido. É diferente do que a gente está acostumada, né? Acho que ele faz a gente ligar outros neurônios, prestar atenção, porque quando você se concentra, dá para entender bem o que ele está falando. Mas se você ouve assim, num estado normal, né, em que a gente ouve talvez no nível mais raso do nosso cérebro, não entra tão facilmente, porque não se encaixa nos diálogos do dia a dia. É assim que eu definiria a minha impressão dessa conversa. Com certeza. E eu fiquei pensando muito sobre o que ele falou sobre o antiprático. Que não se trata de você praticar, talvez seja muito mais o perceber. Eu acho que é um pouco como foi essa conversa. Não é tanto de você tentar entender como aplicar o que ele está dizendo para sua vida prática, para sua rotina, mas é perceber nas suas relações, nas conversas que você tem, como a astrologia pode ter alguma influência, como a astrologia organiza a sua vida. Isso eu gostei bastante. Eu também. Foi exatamente o que mais me marcou nessa conversa, foi o antiprático. Eu gostei muito, que é isso, né? Quando eu perguntei para ele como a gente aplicar na prática, a minha compreensão da resposta dele é que, assim, abrir espaço para o não prático, né? Para o subjetivo, para a filosofia todos os dias, para a vigília, como ele fala, né? Meditação. Achei muito legal. E gostei também quando ele falou, né? Do momento para orar, para meditar, que resolve todo o resto da nossa vida. Eu achei isso muito interessante, porque tem a ver com a experiência que eu tenho com a prática de yoga. Quando eu comecei a praticar yoga 15 anos atrás, eu sentia que minha vida tinha vários problemas para resolver. Assim, eu tinha que me alimentar melhor, eu tinha que ter mais dinheiro, eu tinha que dormir mais cedo e acordar mais cedo. E quando eu comecei a praticar yoga, eu me comprometi com uma coisa, todo o resto foi se encaixando. E eu associo isso muito com a atitude empreendedora no dia a dia, de você escolher algo com que se comprometer, ancorar sua disciplina lá e todo o resto vai se organizar. Achei muito interessante porque me abriu toda essa reflexão, o fato dele ter trazido essa experiência da oração dessa forma. E uma coisa que eu gostei muito dessa conversa também, porque na maioria das conversas, lógico, a gente tem os nossos holísticos a cada temporada, mas o que eu gostei foi isso, não é tanto sobre o fazer prático, né, de você fazer uma coisa com uma tese e ter uma consequência final, um resultado final. É sobre a filosofia, sobre você praticar isso diariamente, você ter uma crença. E eu acho que isso é uma perspectiva diferente do que a gente tem na atitude empreendedora. Como é que a gente pode ter uma atitude empreendedora conciliando a vida holística e a vida material, a vida espiritual e a vida concreta? Integrando, porque é tudo uma vida só, né, Ju? Como ele falou, assim, como é que a gente faz como é que a gente aceita que é tudo uma vida só, né? Exato. Muito bom, ficamos por aqui então. Muito obrigada pela sua audiência e volte sempre, que semana que vem tem mais. Esse podcast é uma produção do Ateliê de Conteúdo e Estúdio Teses. E o episódio foi apresentado por Júlia Fregonese e Ariane Abdala, com produção de Marcela Burru, Silvia Balieiro, Vitória Pirola, Gabriela Lopes, Mariana Meyer, Maiara Cristofolotti, Gabriela Neumann e Juliana Perides.